Shalom, Erev Tov. Estou aqui hoje para um novo estudo, que eu queria ter começado logo cedo, Eu estou acordado desde as 7 horas da manhã, mas infelizmente, nada é como nós queremos, é como o nosso Pai quer. E nada mais, do que esperado, nesses últimos dias é que seríamos testados a cada momento, Testados por coisas alheias, distantes, do nosso poder de modificação, por coisas ao nosso redor, por pessoas, muitas vezes até próximas de nós, por outros que estão aí só para perturbar mesmo, como no caso dos cristãos. E eu acabei, discutindo com duas pessoas agora pela manhã, um irmão amado, mas assim como o próprio Mashiach ensinou, assim como o Shaul sempre disse, nós não podemos deixar passar. O erro tem que ser combatido no momento em que ele é praticado. E outro, um palhaço aí, se diz evangelista, se aproximou de mim ontem e hoje já veio com historinha, me colocou nos grupos cristãos, no WhatsApp, e eu acabei colocando ele no lugar dele, E agora está nas mãos do Pai. Se ele for realmente alguém que passou por João 6, 44, 66 e 65, ele retorna. Se não, boa viagem, meu filho. Então isso tudo fez com que o meu estudo, que vai ser um estudo curto, porque é um assunto simples, mas que muita gente ainda está dentro de Babel e acaba crendo nessas coisas, É um estudo que eu já falei com alguns irmãos, mas eu nunca coloquei como estudo, que é sobre o jejum. Então, só agora, às 14h24, é que eu consegui pôr o ponto final. E agradeço ao meu pai e ao seu espírito, o Raha Kodesh, porque praticamente eu escrevi esse estudo todo xingando pessoas. Então vamos lá. Deixa eu só acertar aqui o tamanho. Isso. Jejum. Eu peço ao Pai, que por intermédio do seu Espírito, ele me ajude a transmitir isso aqui de uma forma que você que está me ouvindo consiga entender. Jejum. Bom, nós podemos ver lá em Gênesis 3, quando do ocorrido, de Adão e Eva pecarem. Se é simbologia, se é verdadeiro, aí eu já não vou entrar no mérito. Eu vou me utilizar do exemplo, vou me utilizar do acontecimento. Então, quando Adão e Eva pecaram, ficou claro, que eles pecaram por fazer algo que lhes foi proibido. O que nos leva, com certeza e com plena certeza, na verdade, de entender que pecar é fazer algo que nos é proibido. A partir daí nós sabemos que a humanidade foi sempre se distanciando de Yahu, porque a cada dia, mais e mais, se praticava aquilo que era proibido. E como eu disse, para que haja uma proibição, tem que haver uma lei. Por exemplo, a pessoa não pode dirigir falando no celular. Isso é lei. Então, nós temos que entender que proibido é tudo que vá de encontro à vontade
e as leis de Yahu contidas na sua palavra. Passados alguns séculos desse evento do Éden, os Yashuru começaram a propor algo inovador. Assim como o homem se distanciou de Yahu, né? Eles pensaram, é possível ao mesmo tempo se aproximar dele pela própria vontade de estar com ele. O que nós sabemos que não existe. O próprio Mashiach disse ao homem impossível. Surge então o jejum. Mas o que é isso? Qual a finalidade? Observem, se Adão e Eva pecaram por fazer algo que lhes era proibido, ou seja, pecaram por comer algo que não era permitido a eles, se apoderaram, porque também cometeram um roubo, né? Se alguém diz, não pegue desse café, eu vou e tomo, eu estou roubando o café, né? Eles pecaram por comer algo que não lhes era permitido. E isso os distanciou de Yahu. Aí eu faço a pergunta. O jejum que nós conhecemos hoje, a pessoa deixa, né, de comer algo que lhe é permitido para se aproximar de Yahu. Será que o jejum seria uma troca de valores? Você é castigado quando você não cumpre aquilo que lhe é obrigatório. Não cumpre aquilo que lhe é requerido como servo de Yahu. Agora, será que eu abdicar de me alimentar, por exemplo, com alimentos puros, né? Isso vai me aproximar de Yahu? Deixar de fazer algo que não é proibido? Realmente eu continuo achando que seria uma troca de valores, na cara dura. Vamos ler um texto aqui que nós encontramos em Yeshayahu, Isaías, né? No capítulo 58, versículos de 3 a 6. Ok? Vamos lá. Versículo 3. Dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? O homem perguntando a Yahu. Por que afligimos os nossos corpos, e tu não o sabes? Aí Yahu começa a responder. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferir-lhes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para ouvir a vossa voz no alto. Por que ele diz isso? Porque ele não irá escutar, ele não irá nem ver. Aí ele diz assim, seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija o seu corpo? Que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si sacos de cinzas? Veja que aqui já está mostrando que o jejum era praticado quando a pessoa estava triste, quando a pessoa tinha cometido um erro grave, quando a pessoa se sentia mal perante Yahu. Muitos até raspavam a barba, a cabeça, se vestiam de saco, se sujavam de cinza, né? Aí Yahu diz assim, chamarias tu a isto jejum e dia aprazível a Yahu?
O 6. Porventura não é esse jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa seus irmãos pobres abandonados? E quando os vire nu, os cubra, e não te escondas da frente deles quando eles necessitarem? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória de Yahu será a tua retaguarda. Então chamarás a Yahu, então chamarás e Yahu te responderá. O estender do dedo, Yahu te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar iniquamente. Na verdade, eu havia dito que era Isaías 58, 3, 6, não, é 3, 9. Tá? Bom, nós temos que entender que a prática do jejum é algo notório até os dias de hoje, principalmente pelos analfabetos das Escrituras, né? Mas, infelizmente, sua compreensão se tornou mesquinha e vulgar. E aí surge uma questão: qual a finalidade do jejum para esses? Vamos ver alguns pontos que explicam melhor isso. Observe, o jejum não serve de barganha, não é mercadoria de troca para se fazer trocas com Hu. Hu não é de trocar nada. Aliás, ele nem precisa disso. O que ele precisa de nós? Nada. Não é porque você faz que ele verá mérito nisso e lhe recompensará. Hu não nos dá nada por troca. Dá por sua própria escolha e vontade. Hoje em dia, né, o que se vê são muitos jejuns com o intuito de se alcançar um alvo, que sempre é uma troca. Ou para que mude alguma situação que você está vivendo, ou para que uma resposta que você está querendo seja dada. Que ledo engano. O jejum nada muda em seu relacionamento com o Hu. Você é que viaja na maionese e pensa que assim ocorre. Mas então, prossegue a pergunta: o que é o jejum? Observe, o jejum não é para aparecer. Eu fui cristão 22 anos, eu fui, como eu sempre digo, presbítero, ancião, pastor e outras tantas alegorias criadas pelo catolicismo, né? Que depois os evangélicos abraçaram. Muitos jejumam por prática, por mero calendário, assim como fazem cultos. Meus irmãos, o jejum não é para ser marcado numa folhinha de calendário, tal dia é dia de jejum. Se fosse para ser praticado, seria algo espontâneo. E observe bem que nas passagens que nós temos no Taná, uma pessoa quando se cobria de saco, uma pessoa quando raspava a cabeça, uma pessoa quando entrava em jejum, afligia o seu corpo,
era utilizado porque eles haviam cometido erros enormes e queriam demonstrar a sua vergonha e o seu arrependimento. Como nós lemos agorinha, né? Em Isaías, lá no versículo 5, né? Que diz assim: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija o seu corpo, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco de cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aprazível a Yahu? Observe, se você então é daqueles que tem até um calendário da sua igreja que marca os dias que você vai no morro para orar, que você vai fazer jejum, etc, etc, aquelas palhaçadas todas, né? Se ele está marcado no calendário, acabará tornando-se liturgia, tradição e culto. Ambos coisas pagãs. Seria uma rotina, um rito, mero fazer do cotidiano, ou da semana, ou do mês, ou de sei lá quantos meses. Meus irmãos, o jejum verdadeiro é negar-se a si mesmo e buscar que o Pai lhe dê algo diferente. Algo que vá melhorando dia a dia a sua forma de ser. Logo, jejuar é obedecer a Yahu de forma voluntária e humilde. Aí sim você propõe uma troca dentro da sua própria mente. O seu egoísmo pela adoração ao verdadeiro Hu. Entendem? Mas continuemos. O que é jejum? Observe, o jejum não tem poder. Muitos jejum para dizer que vão expulsar demônios, para terem poderes divinos, para serem mais santos, para terem uma auréola na cabeça, etc. Meus irmãos, o jejum não tem nada a ver com isso. Além de que tudo isso que eu comentei são fábulas, são mentiras. Aí eu continuo com a pergunta, mas o que é o jejum? Vejam, meus irmãos, deixa eu só fazer uma letrinha maiúscula aqui. Eu vou querer passar para vocês, tem pouca coisa escrita, mas... Então vamos lá. Nós percebemos que o jejum nada tem a ver com deixar de praticar ou de fazer algo que nos é permitido. Como, por exemplo, deixar de comer alimentos puros criados por Hu para os seus servos. Observe o texto que eu vou ler agora e veja de onde veio a ideia de deixar de comer os alimentos criados para os seus servos, os servos de Yahu. Shaul, o rabino, em 1 Timóteo 4,3 diz o seguinte: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Hu criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com oração e agradecimento. Quem faz isso? Quem proíbe o casamento de seus padres? Quem que ordena a abstinência dos alimentos que Hu criou para os seus fiéis, por exemplo, na quaresma? Por que na sexta-feira santa tem que comer peixe? Veja, meus irmãos, o jejum não traz poder porque ninguém tem poder, nem recebe poder. Só Yahu tem o poder e por nosso intermédio ele pode fazer coisas maravilhosas. Não traz santificação. Por que não?
Porque só a obediência traz satisfação. Santificação, desculpe. Observe que aqueles de pouco conhecimento gostam, né, de atirar coisas bobas como sendo doutrinas. Vamos dar um exemplo aqui, né, que nós lemos lá em Matitiarro, no capítulo 9, os versículos 14 e 15, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de Ahu-Hanan, dizendo: Por que jejuamos nós? Esse Ahu-Hanan aqui é João Batista, que eu tenho até dúvida se ele realmente existiu. Então diz assim: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? O que os fariseus não faziam muitas vezes, né? Estava escrito que era para lavar a mão antes de comer o pão, eles lavavam 20. E os teus discípulos não jejuam. Respondeu Yahushua: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Mateus 9, 14 e 15. Observe, meus irmãos, aqui nós encontramos, além de uma resposta, né, dada aos discípulos do pseudo João Batista, coisas importantes, né? Como nós estávamos falando, a pessoa que praticava o jejum, ou seja, a pessoa que raspava a cabeça, a pessoa que se vestia de saco, a pessoa que se cobria de cinza e tal, era por quê? Porque ela estava triste, amargurada e porque ela tinha cometido algum grande erro. E porque ela estava envergonhada e ela queria o perdão de alguém. Aqui o Mashiach deixa bem claro que o jejum nunca seria praticado por motivo de alegria ou por motivo de barganha. Porque ele diz: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Ele já deixa claro que se alguém fosse jejuar, seria por estar, no mínimo, triste. Percebem? E o pior de tudo, desse verso surgiram duas doutrinas espúrias. Uma que é para se jejuar. Por quê? Porque dizem que o Mashiach não está presente na Terra. E a outra é de que a tal igreja fundada por Roma é a esposa do Mashiach, é o corpo do Mashiach, é a esposa, não é isso? A primeira resposta ao fato, né, de dizer que jejua hoje porque o Mashiach não está na terra, a resposta o próprio Mashiach nos dá em Matitiarro, Mateus 28, no versículo 20, onde ele diz: Ide fazei discípulos. E aí vem, esse é o 19, e aí vem o 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora veja só, se é para eu me entristecer ou se é para eu estar feliz quando o Pai me chama para seguir os passos do meu mestre. Ele diz: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que assim seja. No verso anterior ele diz que os discípulos dele não jejuavam porque ele estava com eles. E nesse verso agora ele diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que assim seja. Preciso jejuar? Não estaria negando que o Mashiach está comigo?
ao praticar o jejum. E uma coisa que não tem nada a ver, tá? Porque do jejum já acabei, eu acho que quem tem um pouquinho de Ruá já entendeu. Mas é interessante, né, que eu falei que tinham criado duas doutrinas espúrias. Essa segunda não tem nada a ver com o jejum, mas olha que absurdo, né? Observe, o Mashiach não é o esposo do povo de Yahu. Ali ele usou uma figura. Assim como ele sempre falava em parábolas, ali retórica, ali ele usou uma figura. Para que aqueles homens pudessem entender o que ele estava dizendo. Mas criaram uma doutrina em cima disso. Agora veja o que nós lemos em Yeshayahu, Isaías, né? No capítulo 54. Não temas, porque não serás envergonhada. Falando de Yashuru. E não te envergonhes, porque não serás humilhada. Falando da nação santa, criada por Yahu. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, quando traíram a Yahu. E não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador, Yahu, né, é o teu marido. Porque o teu Criador, Yahu, é o teu marido. Yashuru dos exércitos é o seu nome. O santo de Ashuru. Quem é o santo de Ashuru? Yahu. É o teu redentor, que é chamado o Hu de toda a terra. Porque Yahu te chamou como a mulher desamparada e triste do espírito, como a mulher da mocidade, que fora desprezada. Diz o teu Hu. Quem é o marido daquilo que vocês erroneamente chamam de Israel? Ou do que aqueles outros, né, dizem que é a igreja? Vamos só ler mais um textinho para terminar, vai. Oséias, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Roshea. 18. Naquele dia firmarei um pacto com todos os animais silvestres e as aves do céu, e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e tudo que diz respeito à guerra, eu os abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Então, eu me casarei contigo por toda a eternidade. Eu te tomarei por minha esposa, em verdade e justiça, com amor e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás que sou Yahu. Ponto final. Tirem suas conclusões. Grande beijo no coração e na testa. Fui.